Que a paz e o amor de Jesus esteja presente entre nós. A água que Deus criou, lava os corações endurecidos. Que eles bebam da água da vida e o amor de Deus, que é água pura. Mata a sede dessas criaturas e lava, Senhor, os impulsos de amargura com a água da vida e da doçura. Com fé receberemos tudo o que pedimos, em nome do Pai, Jesus nos dará, porque só o amor apaga o fogo do ódio. Essa água lavará o poder do Pai, do Filho e dos Espíritos felizes, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição O Homem de Bem. Nessa lição, Kardec ele faz um resumo das orientações que foram dadas pelos Espíritos de Luz a respeito daquilo que nós devemos aproveitar dos ensinos do Cristo e da orientação dos Espíritos para a nossa reforma íntima. O que Deus espera de nós, o que Jesus, como nosso Mestre, espera de nós, é que nós nos tornemos homens de bem. Homens aí no sentido humanidade, né? Homens e mulheres. Mas homem no sentido humanidade. Por quê? Porque homem de bem ainda não é a condição de santo. O seu Otávio mudou aqui embaixo, né? Na setinha. Isso. Um xizinho com ele. Xizinho. Tá setinha aqui, xizinho tem não. Aqui é a rejeição espiritismo, porque agora vai voltar o. Melhor você gravar no HD. Vou deixar aqui, ó. Igual de novo, vai ser lá no. Grava no HD. Aí não acontece isso. Só um momentinho. Eu estava falando aqui, aquele ajudante virtual mudou a tela aqui sem eu pedir, intrometido. Voltamos. Então, Jesus, como nosso mestre, espera de nós isso, que nos tornemos homens de bem. Homem de bem não é santo, que a angelitude ainda está muito mais distante. Mas, como homens de bens, nós já estaremos sendo aquelas ovelhas dóceis do rebanho do Cristo. Já estaríamos nos tornados em filhos obedientes à lei que Deus criou para nós, que é a lei de amor. Então começa a lição, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Quando se fala em justiça, o que seria essa justiça que o homem de bem fala nela? O livro agora é o Tempo, psicografia do Chico, ditada para Emmanuel, tem uma mensagem chamada Prece por Justiça. Ele começa: Senhor,
ensina-nos a cultivar a justiça. Não nos permita, porém, alimentar qualquer impulso de nos apropriar daquilo que não nos pertence, e sim, auxilia-nos a repartir daquilo que temos por empréstimo da tua bondade. Então, em vez de uma justiça diferente, ele fala para não pegar as coisas dos outros e repartir com os necessitados tudo aquilo que Deus nos dá, porque o empréstimo nós recebemos das mãos divinas. Continua, protege-nos na sustentação do amor que nós propomos a conservar, mas concede-nos coragem para compreender o anseio de apoio afetivo do qual os outros se julgam necessitados. Fala também para nós procurar, de uma certa forma, a sustentar as pessoas através de uma afeição sincera e equilibrada. Resguarda em nós o senso de direção, entretanto, impele-nos a dirigir a descobrir para onde vamos. Nós sabemos a direção que nós estamos tomando em termos espirituais. Que às vezes nós temos um pensamento, uma palavra, e tomamos uma direção contrária àquilo que nós temos realmente que seguir. Faze-nos livre, auxilia-nos saber para quê. Para que nós queremos a liberdade? Será para nós crescer espiritualmente ou para nós endividar mais espiritualmente? Então, pelo menos queremos a liberdade. Usar a liberdade para quê? Induz-nos a reconhecer que todos os patrimônios da existência, quaisquer que sejam, são empréstimos do teu infinito amor em nosso benefício, para que o orgulho e a sombra da posse não nos ensoberbeçam. Então ele fala que às vezes nós pegamos patrimônios materiais, utilizando de forma incorreta. Por quê? Nós queremos apenas para nós. Esquecemos que tudo isso não é posse nossa, é apenas um empréstimo também de nosso Pai, que é Deus. Senhor, dá-nos a entender que unicamente nosso próprio trabalho no bem nos conferirá a experiência necessária para a assimilação da verdade em nós mesmos, fortalece-nos a certeza que a nossa mais alta felicidade tem o sinônimo de servir. Então, quando nós tivermos o prazer de servir, com os espíritos felizes, de fazer o bem, então nós seremos realmente felizes, porque nós estamos aprendendo a servir. Mas nem sempre nós queremos servir, nós queremos ser servidos. Benedito dizia sempre, nós queremos ficar à mesa e alguém trazer para nós prato, talher e o alimento. E ainda reclamamos daquilo que nós recebemos. Muitas vezes criamos casa, não está do meu agrado, eu quero coisa melhor do que isso. Ampara-nos a fim de que venhamos a possuir aquilo que precisamos, no entanto, faz-nos úteis aos nossos semelhantes. Nós pedimos a Deus determinadas coisas, mas também temos que ser úteis aos nossos semelhantes. Dá-nos esquecimento das faltas alheias, tanto quanto esperamos ser desculpados pelos nossos próprios erros. Porque às vezes nós queremos ser perdoados, não queremos perdoar. Queremos que sejam nossas faltas esquecidas, não queremos ser, de uma certa forma, incomodados por qualquer dos nossos erros. Enfim, Senhor, ouve por misericórdia as nossas petições. No entanto, não nos consintas agir simplesmente em função de nosso desejo, e sim de acordo com a tua soberana vontade. Amém. Então essa prece por justiça, porque a justiça que ele fala é uma justiça diferente. Nós queremos justiça de qualquer maneira, mas nós temos que realmente entender que tipo de justiça nós queremos. Porque às vezes nós estamos cumprindo os nossos deveres e queremos ter os nossos direitos. Continuando. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Em relação à fé, que muitas vezes nós imaginamos fé como crença. Eu tenho a fé católica, eu tenho a fé protestante, eu tenho a fé budista, eu tenho a fé muçulmana, como se fosse uma crença. E fé não é crença. Porque crer, eu posso crer hoje e amanhã eu não creio.
Quantas coisas que eu acreditava quando criança que hoje eu não acredito mais. Se nós tivermos fé como crença, isso pode mudar ao sabor das vicissitudes da vida. Eu acredito que quando eu estiver bem, com a situação financeira boa, com saúde, a partir do momento que eu adoeço, eu já não creio mais. Isso não é fé. Fé não é crença. Fé é saber. Eu sei, indiferentemente se eu acredito ou não. Eu sei que o sol existe, acreditando ou não. O fato de eu acreditar ou não no sol, ele vai existir ou deixar existir em virtude da minha crença? Não. Então, fé é esse sentimento de saber que Deus é o Pai misericordioso e amoroso. Isso eu sei. A partir daí, a minha vivência é com base nisso que eu sei. Não importa, né, porque no nosso grau de inteligência, nós não vamos entender Deus cientificamente. Porque a nossa ciência em comparação ao que existe no universo, é uma simples criança que está começando a falar você vai querer explicar para ela uma teoria complexa, por exemplo, da física quântica, da teoria da relatividade. Ela não sabe nem falar Como você vai explicar para ela algo tão complexo? Esse é o nosso grau de inteligência em relação ao universo. Se formos colocar na realidade, é muito menor do que isso a nossa inteligência. Nossa inteligência é praticamente nada em relação à grandiosidade do universo. Então a fé é essa sabedoria no amor e na misericórdia divina. Porque com base nessa fé, nesse sentimento íntimo, eu sei, eu sinto, eu me fortaleço para enfrentar as vicissitudes da vida. Não há ninguém, nenhum espírito que vai reencarnar na Terra que não vai passar por dificuldades e sofrimentos. Não houve. O espírito mais puro que aqui pisou, o espírito crístico, que é Jesus Cristo, que não tinha nada, absolutamente nada, nenhum débito a ser quitado, ele sofreu. Espíritos iluminados que vêm em missão à Terra, nos dar o seu exemplo de amor a todos nós, eles sofrem. O simples fato de estar nesse corpo denso e pesado, o espírito sofre. Quanto mais evoluído for, mais ele sente o peso do corpo. Então não é a dor, o sofrimento, a vicissitude que vai nos tornar felizes ou infelizes. O enfrentamento da dor, ele é diferente. A dor dói em todo mundo. O sofrimento não. O sofrimento é diferente. O sofrimento é como eu enfrento a dor, como eu enfrento a dificuldade. Para a mesma situação, um vai desesperar e o outro não. A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo. Mas o desespero é segundo a aceitação de cada um. Como nós sabemos que isso está relacionado com a fé? É quando eu sei que a partir do momento que Deus é Pai misericordioso e bom, se algo me acontece, não é para me punir. É uma oportunidade para que eu me corrija. É o exemplo que nos é dado em relação à vacina. Algum pai aqui vai deixar de levar o filho para vacinar com uma doença terrível, porque ele vai chorar na hora de tomar a agulha? A agulhada não vai doer, todos nós sabemos que vai doer a agulhada que a criança vai tomar. Só que aquela dorzinha da agulha é muitíssimo, infinitamente menor do que a dor da doença. E as nossas doenças espirituais, elas são muito mais dolorosas do que as doenças do corpo. Porque as doenças do corpo têm prazo para acabar.
não tem ninguém aqui que reencarnou que não vai desencarnar um dia. Ainda que demore 100, 200 anos, né, para a gente não ficar preocupado com isso. Mas vai. A dor do corpo, um dia ela acaba. Não importa. A do espírito, não. O espírito é imortal. As chagas que nós carregamos no espírito, enquanto nós não depurarmos, nós estaremos sofrendo. Se nós não depurarmos essa reencarnação, nós vamos voltar sofrendo na próxima. Nos contam os espíritos que daqueles que Jesus curou naquela reencarnação, e é citado no livro do Humberto de Campos, eu vou confundir o nome dos livros, mas ele relata que dos leprosos que Cristo curou, muitos vieram a reincidir na lepra na reencarnação seguinte. Ou seja, naquela reencarnação, Jesus suspendeu, digamos assim, né, a pena, a necessidade da prova. Eles não se redimiram das chagas do espírito. Quando reencarnaram novamente, o perispírito moldou o corpo e eles vieram novamente leprosos. Então a cura do corpo é para nós um alívio. Tanto que os espíritos de luz nos auxiliam nas nossas curas materiais. O tanto que a misericórdia divina nos permite a evolução da medicina para auxiliar as nossas dores físicas. Mas a nossa cura está na cura das nossas chagas espirituais, dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas quedas. Então a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, nos dá essa condição de enfrentarmos a cura espiritual. Eu sei que é difícil falar, mas com alegria, de sabermos que estamos nos libertando de um sofrimento maior. É difícil falar isso, né? Até que a gente fala isso, a gente pensa bem o que está falando, mas é. Essa que é a fé que nos sustenta, é a fé que nos alimenta, é a fé que nos fortalece. É de saber que sempre vai acontecer o melhor para nós, ainda que não estejamos entendendo materialmente falando, mas espiritualmente, na visão da imortalidade, é o melhor. Então vejamos que Emmanuel fala para nós em pontos da fé. A fé em Deus, comentou o sábio, é sempre única na essência, mas se caracteriza em manifestações diferentes em cada criatura, como sejam, que cada pessoa, de acordo com a escola religiosa que está, tem uma manifestação diferente em relação à fé. Em decorrência da aquisição espiritual também é diferente. Ele fala, no sofrimento, a aceitação. Será que todo mundo tem aceitação no sofrimento? Ele fala que nem sempre, né? Chegou o sofrimento, a gente já começa a ficar desesperado. Não aceita de forma alguma. Na tentação, resistência. No trabalho, alegria. Às vezes não todo mundo tem alegria para trabalhar. É preferir férias e descanso. Alegria para descansar. Para trabalhar, são raros aqueles que têm alegria em trabalhar. Se for um trabalho sem remuneração, é o mais difícil ainda. No progresso, proveito. Na dificuldade, paciência, que é o mais difícil, né? Se tem a dificuldade, a paciência vai embora. E a gente desespera, xinga, não crê mais em Deus e procura qualquer outra forma de resolver a questão. Na tribulação, esperança. Na caridade, silêncio. Cara, isso Jesus fala, não sabe a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Na ofensa, perdão, que é muito difícil de perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. No relacionamento entre marido e mulher, entre pessoas um com o outro, gentileza. E se houvesse tanta gentileza, não haveria tanta agressão. Na enfermidade, que é muito difícil, calma. Estou sentindo uma dor, estou com a dificuldade ali, calma durante a enfermidade. Na crise, coragem. No tumulto, serenidade. Na provação, ânimo forte. Na abastança, prudência com os gastos. Porque nós temos muita abastança e gastamos de forma desordenada, sem qualquer equilíbrio. Na carência, otimismo. Na profissão,
honestidade. Na afeição, equilíbrio. No lar, mais amor. Quando fala em mais amor, o Pai Benedito fala, às vezes a pessoa é um anjo aqui fora, chegou dentro de casa e chega quebrando o pau. Quebra a porta, quebra a televisão, quebra a cadeira, quebra tudo, porque a gente pensa que é dono de tudo, né? É lá a gente que manda. Então, se a gente realmente tiver equilíbrio, tanto aqui fora quanto lá dentro, é muito bom. Conta que certa vez uma pessoa vestida de Francisco de Assis distribuía vários dotes da favela, distribuía alimentos, distribuía uma série de coisas. Era considerado como se fosse um santo fora de casa. Chegava em casa, cobria o pão em todo mundo, a família toda sofria com ele. Então nós vemos dois Franciscos de Assis, um fora de casa, outro dentro de casa com a família. Ele conclui, verificando os pontos da fé em Deus, cada um de nós conseguirá facilmente encontrar a soma de nossas aquisições e falhas, omissões e vitórias íntimas, bastando para isso a nossa autoanálise diante de quaisquer problemas da vida. Então ele fala, se nós analisar nós mesmos, que é mais difícil, né? Aí nós vamos conseguir encontrar em nós o quanto nós já adquirimos em termos de crescimento espiritual. Porque a maior dificuldade que nós observamos é vencer a nós mesmos. Porque à medida que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, nós vamos crescendo espiritualmente para o nosso futuro. Continuando a lição. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Era para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Kardec, como codificador da doutrina espírita, ele, por orientação dos espíritos, ele colocou o lema do espiritismo como fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora da doutrina espírita, é fora da caridade. Quando Kardec optou por chamar doutrina espírita e não religião espírita, é justamente porque, por orientação dos espíritos, ele não estava criando uma religião. Eles não estavam criando uma facção, uma turma, uma união de pessoas que pensam da mesma forma. Não, os espíritos não vieram para isso. Eles vieram para nos esclarecer. Então, doutrina são orientações que quaisquer pessoas podem utilizar. Então, a doutrina espírita orientada pelos espíritos iluminados veio trazer nenhuma novidade em relação à moral do Cristo. Todos os ensinos dos espíritos na doutrina espírita está baseado nos ensinos morais do Cristo. Por isso, o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque Jesus nos ensinou dizendo: toda a lei e todos os profetas estão encerrados na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O amor é um sentimento que em nós vai crescer e vai se modificar. Porque a nossa forma de amar atual é a forma de amar de espíritos imperfeitos. O nosso amor não é o mesmo amor de uma Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Chico Xavier, que são espíritos mais próximos de nós.
Em relação ao amor de um espírito angelical, é muito mais distante. Porque o pensamento de amor, o sentimento de amor, ele é aquela luz, aquela centelha que Deus plantou em nós, que nós aumentamos com o passar das reencarnações na prática do bem. Nós falamos do amor que a gente conhece mais puro, o amor de mãe. Por quê? Porque a mãe se dedica ao filho. Ela deixa de comer para que o filho coma. Mas isso ainda é na nossa imperfeição, porque as mães ainda não são espíritos angelicais. Mas em relação ao seu filho, ela se dedica ao máximo. Aquele amor que ela traz dentro dela em relação aos filhos, esse amor é o mais autêntico que se tem. Mas ainda é baseado na nossa imperfeição. Então, quando se fala em amor para nós, nós pensamos em caridade. Então é na prática do bem, da caridade, de auxiliar o próximo, que nós vamos fazer que essa centelha de amor dentro de nós vá aumentando. Não é com meditações, com orações, com afastamento da sociedade, com clausuras, que nós vamos aumentar em nós o amor. Nós vamos aumentar na convivência uns com os outros, auxiliando o próximo. Mas auxiliando o próximo e não esperando recompensa para o bem que a gente faça. Por isso que ele faz, né, que a benevolência, o amor ao próximo, não pode ser egoísta. Porque eu posso muitas vezes praticar atos de beneficência de forma egoísta. Eu saio distribuindo 100 cestas básicas, mas faço questão de avisar a todo mundo que eu vou fazer isso. Vai aquela multidão, eu chego com o caminhão, subo em cima do caminhão, distribuo, todo mundo me aplaude, mas o meu sentimento interior não era auxiliar o próximo, era ser aplaudido e chamado de bom. Isso foi caridade? Não. Isso foi apenas um ato de distribuição. Ainda não foi a caridade. Eu não pensei no outro, eu pensei em mim. O homem de bem não, é o contrário. Eu penso no benefício do outro. Existe um ensinamento que se faz, que nós começamos a aprender o que é trabalhar pelo outro quando nós fazemos questão de plantar uma semente de uma árvore que só dá fruto daqui a 150 anos. E nós plantamos a semente, regamos todo dia, enquanto nós vivemos, nós tratamos daquela árvore. Nós já estamos aprendendo a trabalhar para o outro. Porque eu sei que eu não vou comer o fruto daquela árvore. Eu sei que eu não vou viver 150 anos. Então são nesses atos que nós vamos praticando a caridade e fazendo em nós que essa centelha de amor que Deus nos colocou em nosso coração vá brilhando cada vez mais, pensando só e exclusivamente na felicidade do nosso próximo, que ele seja beneficiado, indiferentemente do que vai acontecer comigo. Para auxiliar é necessário vontade, né? Se você conseguir a boa vontade, que é o nome da casa, melhor ainda. Eu me lembro que em certa feita, uma das reuniões, Pai Lírio dito, eu faltei à reunião. Aí quando foi outro dia, na reunião, eu perguntou: meu filho, o que aconteceu se faltou a reunião? Eu fui fazer a caridade. Eu pensei que se entregar alguma coisa para alguém é fazer a caridade. Ele me perguntou: me responda, meu filho, você já faz caridade para consigo mesmo? Tem necessário vontade, e às vezes, né, vai entregando objeto material. E o nosso sentimento, como diz o Sérgio, como é que vai fazer? Aí é necessária a vontade. Se nós tivermos a boa vontade, melhor ainda. Emmanuel fala para nós o seguinte: o discípulo foi citar ao orientador que algo falasse acerca da vontade. O amigo esclareceu sorrindo: não precisamos de longas digressões
Basta lhe diga que há dias fui chamado com urgência para cooperar na extinção de um incêndio que ameaçava muitas vidas. Então ocorreu um incêndio e ele foi chamado em prece, coisa desencarnada, para auxiliar os bombeiros que queriam apagar aquele fogo. Atingimos um lugar que inspirava compaixão. A chama devorava uma grande construção. Turma socorrista do plano espiritual se uniram aos bombeiros presentes e todos os moradores foram colocados fora de perigo. Restava o prédio, paredes ruíam e as estruturas de madeira alimentavam o fogo implacável. Vimos a destruição de preciosas peças de arte. Cortinas e tapetes raros desapareciam aos nossos olhos. Pertences de valor se convertiam em cinza. O telhado desabou para consumir num lago de labaredas. Entretanto, os homens de serviço ali congregados eram dos mais competentes. Todo um sistema de socorro jazia ali aparelhado, pronto a funcionar. Mangueiras enormes foram inteligentemente assestadas no fogaréu. Mas no instante da ação, faltava água. Então a vontade é isso. Então toda coisa em nós às vezes falta água da bondade, da caridade, da fraternidade, água do equilíbrio, para que nós consigamos apagar também o incêndio do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme que ainda medra em nosso interior. Continuando a leitura. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. A indulgência e o respeito às crenças alheias, como uma das características do homem de bem, ela é resultante do amar ao próximo. Imagina se Jesus, sabendo, da nossa inferioridade, ele pensasse isso. Eu, o Cristo puro, sei que eu vou chegar lá e falar, ninguém vai querer me escutar. Porque nós, apegados hoje que nós somos as coisas materiais, imagina 2000 anos atrás, se alguém ia querer dar ouvido. Mas isso é a nossa inferioridade. A superioridade é diferente. O amor do Cristo é para que nós sejamos felizes, porque Ele já é. Então é exclusivamente para nós que o Cristo veio, porque Ele já é puro. Ele veio nos auxiliar para a nossa caminhada rumo à perfeição. A tarefa toda dele foi em nosso benefício. Por quê? Porque o Pai entregou a ele a tutela de nós, que somos seus irmãos. Por isso que ele diz que nós somos ovelhas do rebanho dele. Nós estamos sob a responsabilidade do Cristo. É Jesus Cristo que vela pela nossa evolução. Diz Emmanuel que, vinculados à Terra, há algo em torno de 25 bilhões de espíritos. 7 encarnados, o restante desencarnados. Mas esses 25 bilhões de espíritos foram entregues por Deus à tutela do Cristo. Por isso o Cristo é nosso mestre.
é o bom pastor. Então ele trabalha para a felicidade nossa, 25 bilhões de espíritos, endurecidos que somos. E ele nos aguarda. Não é para a felicidade do Cristo, porque ele já é perfeito, ele já é puro, ele já está no grau máximo da felicidade. É para a nossa própria felicidade. Então, se o Cristo que é perfeito tolera em nós as nossas imperfeições, trabalhando para a nossa felicidade, e nós em relação ao nosso semelhante? Nós que somos imperfeitos e devedores da lei. Se o Cristo nos perdoou e não está a nos xingar a todo momento em virtude das nossas imperfeições, nós que somos imperfeitos, temos direito de fazer isso com o nosso semelhante, que também é imperfeito? Então, por isso que é a indulgência. Eu sou devedor perante a lei divina e peço a misericórdia do Pai pelas minhas quedas, meus erros e minhas faltas. Mas, ao contrário, eu quero punir o meu irmão ao máximo pelas faltas e quedas dele. Eu quero que Deus me perdoe, mas que não perdoe o meu semelhante. Então, isso é indulgência. Não. Se eu necessito do perdão de Deus e do esforço do Cristo a meu benefício, o meu semelhante, em condição também de inferioridade, de erro, de quedas, ele merece o meu trabalho a benefício dele, pela mesma misericórdia, pelo mesmo amor de Deus e do Cristo. Por isso que o homem de bem é indulgente, porque sabe que a fraqueza do outro é a mesma fraqueza que eu tenho dentro de mim. Porque se eu fosse espírito perfeito, eu não estaria reencarnando na Terra. Aqui na Terra é um mundo de expiação e de provas. Ou seja, os espíritos que estão aqui, ou eles estão espiando, ou estão provando. Eventualmente vem um espírito missionário para trabalhar em benefício da humanidade. Mas com sinceridade não é o meu caso, e suspeito que não é o caso de nenhum dos nossos irmãos aqui presentes, sem querer acusar ninguém, e pedir um perdão pela sinceridade. Então nós estamos necessitados da misericórdia divina. Então estamos necessitando ser indulgentes. É perdoando que se é perdoado. E isso nos custa muito. Porque quando se é evoluído, o desprendimento material já está fácil. Mas nós não. Nós temos que nos esforçar para ser indulgentes. Não é achar que nós vamos desencarnar agora, após a encarnação eu reencarno indulgente. Não. Isso é um esforço, é um trabalho. E como todo trabalho, tem o seu suor para ser executado. Conta-nos a história de um monge budista que era cego, já idoso, mas como ele sabia o caminho do mosteiro até a cidade, ele sempre fazia aquele percurso sozinho. E uma vez, ele retornando da aldeia para o mosteiro, demorou muito e, preocupados, os seus discípulos foram procurá-lo. E na hora que chegou, ele estava à beirada do caminho, todo machucado, semi-morto. Ele havia sido vítima de ladrões que foram assaltá-lo. Um monge budista, que bem que ele carregava, no máximo a roupa do corpo. Então, por não ter bem nenhum, entenderam por bem, bateram ele e o machucaram todo, deixaram semi-morto. Então os discípulos dele chegaram, viram ele todo machucado, e chegou com muito carinho para carregá-lo, para pegar. Um dos discípulos falou com ele: mestre, o que fizeram com você? Ele olha assim com ar terno, o discípulo fala: comigo? Não fizeram nada comigo, não. Mas como não, mestre? Bateram no seu corpo, você está quase morto. Ah, você está falando do meu corpo? Sim, machucaram o meu corpo, mas em mim ninguém tocou nenhum dedo. E sereno. É claro que não é a nossa compaixão. Ele não xingou ninguém, ele não mandou correr atrás dos ladrões, não preocupou com os ladrões, não julgou os ladrões. Ele apenas permaneceu na calma, na serenidade que ele traz dentro de si.
machucaram o corpo dele, como ele mesmo disse. Já estava semi-morto. Mas nele não, nele ninguém tocou. Ele é espírito, ele é imortal. Então, já está nessa condição. Nós vamos demorar um tempinho até chegar nesse ponto, mas é um esforço através da indulgência. Indulgência, se não for indulgente, a gente briga por causa de crença religiosa, briga por certas coisas vulgares da vida. É necessário nós termos a compaixão de uns para com os outros, e compaixão nós buscamos equilíbrio na oração e mesmo nas boas leituras, né? Porque sem esse processo nós acabamos tendo um problema sério.